Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar o nosso super curso da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Nós vamos bater todos os artigos, do artigo 1º até o artigo 182 da lei. E com certeza, se você assistir todas as aulas, fazer todas as anotações, seguir as orientações pedagógicas do professor, pode ter certeza absoluta que você irá acertar todas as questões de concurso de qualquer banca, de qualquer órgão, pode ter certeza disso. Agora vamos falar das vantagens, né? As vantagens do artigo 49 até o artigo 80 da lei, né? Das vantagens, né? Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando o título terceiro, tá? O título terceiro é o quê? O título terceiro trata-se dos direitos dos servidores, né? O capítulo 1º tratou do principal direito do servidor, que é o quê? A remuneração, o vencimento. Nós tratamos de todos os dispositivos referentes ao capítulo 1º. E agora é o capítulo 2º, né? O capítulo 2º são das vantagens, né? Das vantagens, né? E assim por diante, né? Vamos lá. Quais são essas vantagens? Vamos lá. É IGA, né? Tem as vantagens aqui, ó, IGA, né? IGA, IGA, né? Você escolhe aí, né? Ó, além do vencimento que nós estudamos no capítulo 1º, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Vamos lá. IGA, indenizações, gratificações e adicionais. Particularmente, eu não consigo enxergar um candidato competitivo, tá? Se ele não sabe quais são as vantagens. Então, é IGA, né? IGA, né? IGA, né? IGA, indenizações, gratificações e adicionais, né? Fazendo aqui uma breve explicação, porque a gente vai trabalhar sobre todas essas vantagens dessa aula toda, né? Qual que é a diferença entre uma e outra, né? Elas são diferentes, né? Cada uma delas são diferentes, né? Indenização. Indenização visa o quê? Indenizar o servidor de algo, né? De algo, né? Algo que ele teve um gasto adicional. Por exemplo, o servidor público colocou o seu carro à disposição, tá? Ele fez um trabalho utilizando o seu carro, então que é indenização de transporte. Então, a administração pública vai ter que indenizar. Por que vai ter que indenizar, professor? Porque a administração pública ele quer uma parceria profissional. Ninguém ganha em cima de ninguém, né? Ela paga pelo labor e ele recebe pelo serviço. Tá? Não pode se apropriar, a administração pública não pode se apropriar do patrimônio de outrem quando você coloca o seu carro à disposição. Então, essa é a lógica, tá? Essa é a lógica aí da indenização. Outra indenização muito conhecida, diárias, né? Então, você está na sua casa, na sede do órgão, por exemplo, você almoça na sua casa, você já tem toda a logística, né? E aí você vai designado para trabalhar, fazer uma diária aí, você viajar a serviço, né? Você vai ficar 2, 3 dias fora da sede, você vai ter que pagar hotel, alimentação, né? E assim por diante, é um gasto extra. Então você recebe a diária. A diária é o quê? É uma indenização, tá? Indenização por um gasto adicional que você teve por conta do serviço público. Esse é o conceito da diária, né? E a gratificação? A gratificação são normalmente o quê? Verbas constitucionais, né? Como assim, professor? A mais famosa, gratificação natalina. O que é gratificação natalina? Nada mais é do que o 13º salário, né? Então é a gratificação. E finalmente o adicional. O adicional é algo que você ganha para um trabalho extra, para uma situação diferente. Por exemplo, adicional noturno. Então, se você trabalha à noite, você vai receber o quê? Um adicional em relação a esse trabalho noturno no seu vencimento. E assim por diante. Então, aí, vamos lá, né? Então, é IGA. Tem que saber, né? Indenizações, gratificações e adicionais. A banca examinadora vai fazer de tudo para confundir vocês, né? Ok, vamos lá. Assuntos gerais sobre as vantagens. Primeira, as indenizações não se incorporam ao vencimento. Tá aí, né? As indenizações não se incorporam. Tá aqui. Tá? Não pode incorporar. Por quê? Porque ela indeniza naquele momento e pronto, né? Ponto final. Não vai para frente. É só para trás. Acabou. Quando cessou o seu gasto adicional, não há porquê a administração pública estar arcando com isso. Agora, tá? Agora, as gratificações e os adicionais, há a possibilidade de incorporação ao vencimento. Isso que está consagrado no parágrafo 2º, ó. As gratificações, olha aqui, e os adicionais, atenção, né?
incorporam-se ao vencimento ou provento. Tá? Como? Nos casos e condições indicados por lei. Ou seja, pode existir uma lei específica, tá? Que prevê o quê? A incorporação das gratificações e dos adicionais. Tá? Calma, a gente vai bater tudo sobre indenização, gratificação e adicional. Então, aí não incorporam as indenizações. Tá? Isso aí cai em concurso, cai. Ele vai trocar aqui, ó, adicionais por incorporação, vai colocar gratificação para cá e assim por diante, tá? Então não pode, né? Vamos lá. Em relação às vantagens pecuniárias, né? Ó, as vantagens pecuniárias não são computadas nem acumuladas, né? Para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, né? Então eu não vou estar utilizando aí, por exemplo, né? A diária, né? A diária para conceder uma gratificação. Não pode, né? Isso que está dizendo aí. Cada verba trabalhista tem o seu respectivo função, né? A sua respectiva função, tá? Pronto, tá aí, né? Vamos lá. Olha a sistemática do legislador, tá? Olha a sistemática do legislador. Capítulo 2, das vantagens. Bacana. O capítulo 1º foi da remuneração. Ó, vantagem. IGA, indenizações, gratificações e adições. E agora, olha a técnica legislativa, né? Agora, o estatuto vai tratar de cada um deles especificamente. Então, a seção 1 vai falar tudo sobre a indenização, né? Vai falar tudo sobre a indenização. O que é indenização? Uma vantagem devida ao servidor. Pronto. Tá? E quais são essas vantagens, né? Aliás, quais são essas indenizações? São 4. Tem que saber, né? O artigo 51 fala: constituem indenizações ao servidor, né? Aqui, primeiro, ajuda de custo, né? Ajuda de custo, né? Como assim, professor, ajuda de custo, né? O servidor mora na sede, em Cuiabá, por exemplo. Ele é deslocado para, vamos colocar uma cidade como Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Um forte abraço para o pessoal de Vila Bela, né? E aí, cara? Aí é o seguinte, ele vai ter que se deslocar para lá, pagar mudança, passagem para sua família, né? Ele vai ser indenizado, ajuda de custo. Diárias, já expliquei. É quando ele vai trabalhar em um local diferente do seu local habitual. Transporte, quando ele coloca o seu transporte, e auxílio moradia. Tá? Então ele era para trabalhar numa cidade, vai para outra cidade. Tá? Ele tem já. E aí é o seguinte, tudo por interesse da administração. Aí auxílio moradia. Então são os 4 tipos de indenizações. Monta seu esqueminha. Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Artigo 52, né? Vamos lá. Os valores das indenizações estabelecidas no inciso 1 a 3 do artigo 51 serão como as condições para sua concessão serão estabelecidas em regulamento, né? Então é o seguinte, de 1 a 3, né? De 1 a 3 serão estabelecidos em regulamento. Explique, professor, claro, ou seja, né? O detalhamento, né? Olha só, o detalhamento para o pagamento de ajuda de custo diária será por decreto. Tá? Então vai ter um decreto do chefe executivo que vai detalhar aí, né, as situações. E auxílio moradia? Não, auxílio moradia ele vai ser tratado na própria lei. A gente vai ver que esse auxílio moradia, inclusive, ele é bastante extenso, né? Bastante extenso, né? Vamos lá, ajuda de custo, olha aí, ó. Olha a técnica legislativa. Então a seção 1 falou das indenizações, certo? Agora a gente vai falar cada um deles aqui, ó, né? A indenização aqui, primeiro ajuda de custo, tá aí. Ajuda de custo, já disse para vocês, né? O cara vai para compensar despesas. Isso é uma indenização que o servidor teve, estava numa cidade, vai para outra, por interesse da administração. Então quem paga é a administração pública. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço público, de ofício, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede, né? Ou seja, o caput do artigo 53 fala muita coisa, né? Vamos detalhar, ó. Ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor. Aí eu pergunto, professor, quais são essas despesas de instalação? Muito simples, ó. Ó, mudança. Ó, mudança, né?
que mais, professor? Passagens. Passagens, transporte, né? Aí, beleza, né? Tá aí. Que no interesse do serviço público, né? Ah, professor, eu pedi um deslocamento a pedido. Você não tá, né? É da vontade da administração. Aí, tá? Passa a ter exercício. Que exercício? Eu trabalho em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente. Olha, ó, permanente, né? Vedado, o duplo pagamento. O que é o duplo pagamento? Um casalzinho do mesmo órgão, né? Tá aqui. Né? Os dois foram transferidos à vontade da administração pública. Somente um, não pode ter duplo, né? Por quê? Porque a mudança é a mesma dos dois. E a passagem aqui para a família dele, a mulher e a família, então tá aí. Tá? Então não pode ter o duplo pagamento, né? Claro, né? Tem que colocar, tem, né? Porque infelizmente no Brasil tem o famoso golpe, né? Esse famoso golpe, né? Esse famoso golpe é duro, né? Ok. Parágrafo primeiro. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e a sua família, compreendendo passagens, bagagens e bens pessoais. Está aqui. É o que eu já expliquei. O que é despesa aqui, ó? Passagens, bagagens de pessoas, né? E bens pessoais, né? Bens pessoais. A família do servidor que falecer na nova sede, tá? Ó, a família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo de transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Tá aí, né? Então aí a família do servidor que falecer na nova sede, né? Então é o seguinte, vamos lá, né? O que acontece lá, né? A família do servidor morreu, né? A família dele, tipo, né? A esposa, por exemplo, né? Aí. E aí? Aí o corpo vai ter que ser velado lá na cidade de origem. Tá? Então, esse transporte aí também cabe ajuda de custo aí para fazer jus a essa despesa, mais do que justo, e tem um prazo de 1 ano, né? Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas no inciso 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36, né? Então, o que significa aí o parágrafo, artigo 36? O artigo 36 é da remoção, né? É lá da remoção. O inciso 2 é quando eu faço o quê? A pedido, né? A pedido. Eu faço a pedido. O 3 é a pedido, só que a administração pública não pode negar, que é aquele concurso de remoção, por exemplo, né? Concurso de remoção. Então não pode, então está aqui, né? Então não pode aí essas situações aí, então, quando é a pedido. Então somente é paga ajuda de custo nas hipóteses do interesse da administração pública, de ofício da administração pública, não a pedido, né? 54. A ajuda de custo é calculado sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exercer a importância correspondente a 3 meses, né? Então, o legislador sabiamente colocou um teto para essa indenização, né? Então, o teto colocou o quê? Até 3 vezes a sua remuneração, né? Ó, é calculado sobre a remuneração, gente, não sobre o vencimento. Olha aí, né? Nós vimos que vencimento é diferente de remuneração, tá? Vencimento é o básico, né? E a remuneração é o vencimento e mais as vantagens, né? Ok, né? Pronto. 5.5. Não será concedida ajuda de custo, tá? Não será ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Aí, né? Então é o seguinte, o que acontece? Eu estou aqui em Cuiabá, eu fui eleito deputado federal, né? Brasília, né? Então eu vou ter que me deslocar para Brasília. Então o estatuto não vai pagar para o cara essa ajuda de custo, né? Quem vai pagar vai ser o Congresso Nacional, né? É outra coisa, né? Então o mandato eletivo, para assumir mandato eletivo, não será paga ajuda de custo. Ok. 56, né? Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Está aí, né? O afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, né? A ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário. Opa, isso aqui é outra coisa. Vamos ler só o comando aqui, né? Então é o seguinte, eu moro em Cuiabá e eu fui nomeado para
um cargo em comissão em Brasília. Pronto, né? Se eu for lá em caráter definitivo, vou ter que exercer, será paga a ajuda de custo daquele servidor, né? Até 3 meses, até correspondente a 3 meses do valor da sua remuneração, né? No afastamento previsto no artigo inciso 1 do artigo 93, né? A ajuda de custo será paga pelo órgão cessionado. O que diz o artigo 93, inciso 1? É quando você cede um servidor para trabalhar no outro órgão, né? Então, o que acontece? Para trabalhar, então, quem vai pagar? Vai ser o órgão que vai receber, não o órgão de origem que vai pagar essa despesa da ajuda de custo. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Então, ele tem 30 dias para se apresentar. Se ele não apresentar na nova sede, ele vai ter que devolver a sua ajuda de custo. Ele tem um prazo de 30 dias para assumir, né? Seção 2, das diárias, né? Diárias também é uma indenização, né? O conceito da diária é muito simples, né? Você mora numa cidade. A administração pública deseja que você desloque para uma outra cidade, no interior do seu estado. Tá? Esse deslocamento de transporte, vai ter que pernoitar lá, vai ter que dormir. Então, hotel, alimentação tem que ser arcada pela administração pública. Você vai estar pagando para trabalhar, né? Então, isso aí é diária, né? Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual, tá? Eventual, um dia, 2, uma semana, né? Ou transitório para outro ponto do território nacional, ou para o exterior. Ou seja, aqui você vai ter a diária, né? A diária do município, né? Regional, nacional, né? Nacional e a diária do exterior. São 3 tipos de diária, dentro do estado, fora do estado e exterior. É claro, no exterior vai ser em dólar, né? Fará jus às passagens e diárias destinadas a indenizar parcelas de despesas extraordinárias, com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser regulamento. Então, as diárias, né, é para o deslocamento do servidor que está trabalhando fora da sede de caráter transitório. Para que eu posso gastar com a diária? Aqui ele fala, ó, despesa extraordinária com pousada, alimentação, locomoção urbana, Uber, táxi, né? Conforme dispuser regulamento. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite, né, fora da sede, ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias, né? Professor, o que é isso aqui? 2 casos do parágrafo 1º, tá? Vamos lá, meia diária, tá? Hoje é segunda-feira, você vai ficar, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? 5 dias fora, né? Então, segunda-feira, olha só, você saiu 7 horas da manhã com a viatura motorista, a viatura do órgão, e foi para um município qualquer, fora. Então, você vai receber a diária de segunda, 1, terça, 2, quarta, 3, quinta, 4. Na sexta é meia. Por quê? Porque você não vai dormir fora de casa. Pronto, meia. Isso que está dizendo isso aqui. Aí ele fala, não será devida quando a administração pública tiver um meio diverso para custear. Tem. Dá muito rolinho. Tá? É o famoso cartão de crédito corporativo, né? É da rolinho, cara, que tá brasileiro, eu sou a favor, entendeu? Eu sou a favor. O cara que tem que mandar embora esses câncerzinhos, né? O cara recebe o cartão de crédito, ele vai lá, o hotel, pum, paga, tá ali, pronto, né? Tá resolvido. Depois só apresenta os comprovantezinhos, né? Os ticketzinhos, acabou, resolveu o problema, né? Tá aí, tá? Diárias ainda, tá? No caso, tá? Nos casos, aliás, né? Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária. Aí. Tá? Então, um cara com deslocamento permanente. Então, não faz jus. Né? Não faz jus. Né? O que a administração pública? Ele vai trocar de município. Cara, papo reto com você, meu. Papo reto. Ele vai receber ajuda de custo para sua mudança. Pronto. Tá lá. Resolveu, né? Agora, não fará jus. Agora, se é permanente, porque diária é o quê? Transitório, né? Transitório.
Também não fará jus às diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, de aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes, né? E regulamentadamente instituídas ou em áreas de controle integrado mantida com países limítrofes, né? Cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros consideram-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre fixadas para afastamento dentro do território nacional. O que está dizendo aqui? Por exemplo, né? Minha cidade, Cuiabá. Cuiabá tem uma cidade vizinha que chama-se Várzea Grande, que é um rio que separa, né? Uma grudada na outra, né? Ah, eu vou fazer um serviço em Várzea Grande. Eu vou receber minha diária? Não, não vai. Por quê? Porque é limítrofe ali, né? Isso está dizendo, né? Então não pode, né? Então, por exemplo, Cuiabá, né? Então tem várias cidades, é uma metrópole, né? Onde tem várias cidades ali, ó, circunvizinhas próximas. Então aquela região metropolitana não se paga diária. Vou para Chapada dos Guimarães, 60 quilômetros, não paga, né? Ah, eu vou para tal lugar, não paga porque está ali perto, tá? Não paga, né? Senão viraria um samba do crioulo doido, né? Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Prof, o que é isso? Isso é o seguinte, o cara recebeu a diária, tá? Ele recebeu a diária, mas não para viajar, mas não viajou. E aí? Pode acontecer sim, só que ele vai ter que devolver. E o prazo para ele devolver são 5 dias, né? Eu já vi muita prestação de contas especial em relação a isso, né, cara? O cara às vezes até esquece, né? Na hipótese do servidor retornar à sede num prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. Então tá ali. Eu tinha 5 dias, né? Eu solicitei para 5 diárias e meia, tá? 5 diárias e meia, tá? Só que usei só 2. Voltei antes, resolvi o problema. Bom, ótimo, né? Vida que segue, é ótimo. E aí, professor? Aí, você vai fazer o seguinte, cara. Você vai fazer o seguinte. Você vai ter que devolver essa diária aí. Vai ter uns 5 dias aí, né? Pronto. Diárias, o que o estatuto previa é isso, né? Agora a gente vai para outra indenização, né? Indenização de transporte, tá? Eu já expliquei. Eu coloco meu carro para ajudar a fazer meu serviço. Não pode, você vai ter que indenizar. Conceder-se a indenização de transporte o servidor que realizar despesas com utilização do meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme dispuser em regulamento. Não está aí, né? Explicou, né? Normalmente isso aqui é muito para fiscalização, né? O cara sai de casa com o carro dele e vai fiscalizar. Então, se usou o carro próprio, ele vai ter que ser indenizado, né? O correto, eu não gosto disso, é ele ir na repartição, pegar uma viatura, tá, do órgão e ir ao trabalho. Isso é o correto. Indenização de transporte, né? Ok. E agora? Agora o auxílio moradia, né? Muito questionado, né? Esse auxílio moradia aqui é muito debatido, né? Auxílio moradia, né? E vamos lá. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, né? No prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Então é o seguinte, né? Em vez de você ficar pagando diária para o cara, essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Tá? Não tire palavras da minha boca, né? Porque tem muitos pontos questionáveis nessa indenização. Muitos pontos, né? Muitos pontos, né? Por exemplo, tá? Auxílio moradia. Tá? A ideia, né, pura, sem contaminação de golpe, é o seguinte. Tá? É o seguinte. O cara vai ficar 60 dias fora. 90 dias, 6 meses. Tá? Ele mora em Cuiabá, vou colocar minha cidade do coração, né? E ele vai para Brasília, ficar 6 meses lá. À vontade da administração. Por ser do cara lá. Beleza. Em vez de você ficar pagando diária pro cara, né?
né? Você paga o auxílio moradia. Então, auxílio moradia, certo? Ele paga lá o auxílio moradia, pronto. É isso a ideia. Terminou, ele volta. Resolveu o problema. Tá aí. Resolveu o problema, tá? Resolveu o problema. Então, essa aqui é a situação. Resolveu o problema, tá? Isso aqui é a situação. 30 dias, vai lá e indeniza. Pode ser hotel ou um aluguel, né? Ok. Vamos lá. 60B. Vem comigo. 60B. Conceder-se auxílio moradia ao servidor atendido nos seguintes requisitos. Tá? Vamos lá. Não exista imóveis funcional disponível para o uso do servidor. Então, se o órgão tem imóvel funcional, ele vai para lá. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional. Ah, o casal. Então, o outro lá já ocupa. Então, aí não tem direito ao auxílio. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente, comprador, cessionário, promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo. Inclui hipótese de lote edificado sem averbação, construção. O cara já tem casa lá em Brasília, cara. Né? Se ele já tem casa em Brasília, ele quer ainda o quê? Ele aluga a casa dele, aí aluga uma casa e recebe o quê? Recebe lá auxílio, né? Aí. Golpezinho, nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Só ele pode receber, né? O servidor que tenha mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento de DAS, né? Níveis 4, 5, 6 de natureza especial do Ministério ou do equivalente, né? Então, esse cara aqui, ó, considerado os seguintes requisitos. Então, para cargo em comissão, né? O cargo em comissão, somente esses casos aqui, ó. DAS 4, 5 ou 6, né? De ministro de Estado ou equivalente que você vai receber auxílio moradia, né? Então, nesses casos, essa situação você recebe aí um auxílio moradia quando você vai ocupar cargos aí, nível 4, 5, 6 de natureza especial, tipo ministro de Estado, né? De Estado. Finalmente, o município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadra nas hipóteses do artigo 58, né? Ixi, qual que é o artigo 58, né? Deixa eu pegar aqui rapidão aqui, ó. Artigo 58 é da diária. É o cara, tipo assim, ele vai lá ocupar, né? Ele está recebendo diário, então ele não recebe auxílio moradia. É um ou outro, né? Não um ou outro, né? Bacana. Depois disso aqui, eu vou fazer uns comentários bem pesados aqui para vocês, tá? Parágrafo 3º. Opa, 6, né? 7º. Servidor não tenha sido domiciliado ou tenha se residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Bacana, né? O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação do cargo efetivo. Bacana. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006, né? O que é esse último dispositivo aqui? É para evitar que o cara que tinha antes da alteração da lei tenha esse benefício também, né? Então, por isso que ele colocou essa... É daqui para frente que a gente vai pagar o auxílio moradia, né? Parágrafo único. Para fins do inciso 7º, né, que o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer no cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período, né? Será considerado o prazo ao qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado ao inciso 5, né? Então, tá aqui são as hipóteses de pagamento para o auxílio moradia, né? Ok. 60D. Vai falar do valor. Calma que vou trazer um assunto super polêmico aqui para vocês, né? 60D, né? O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Tá aí. Ele colocou o limite, né? Porque você vai pagar aluguel, que você encontra aluguel até de 50 mil reais na casa aí. Essas mansões aí faraônicas. Já precisa você estudar aí, você morar num lugar desse e paga pela administração pública. Então ele colocou um teto, até 25% do valor do cargo, estipulado aí o cargo aí, o salário, a comissão do ministro de Estado, né? O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração do ministro de Estado. Então colocou um teto, né? Parágrafo 2º. Independentemente, tá, do valor
do valor do cargo em comissão, a função de comissionada, fica garantido a todos os que preenchem os requisitos de ressarcimento o valor de R$ 1.800, né? Então tá aí, né? No caso de falecimento, exoneração, colocação do imóvel funcional à disposição do servidor, ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês, né? Então faleceu, tem mais um mês aí pago o benefício, né? Ou ele tem aí, o órgão começou a fazer imóveis funcionais, tá? Ou seja, do próprio órgão, né? Isso tem muito no Exército, né? Moradia funcional de militar, que é muito deslocamento. O que acontece? Paga mais um mês. Pronto, né? Professor, qual que é o ponto polêmico? Cara, aqui é experiência. Não tem jeito, cara, né? O assunto polêmico é o seguinte, cara, tá? O assunto polêmico é o seguinte, né? É o seguinte o assunto polêmico aqui, tá? Preste atenção. Muito questionado, o auxílio moradia paga juízes promotores de justiça, tá? Por quê? Porque eles, cara, o cara mora na cidade, ele reside lá e ele recebe seu auxílio moradia, tá? Por quê? Porque o auxílio moradia pago, né? Pro cara que tomou posse no concurso na cidade dele, que tem casa própria, que tem imóvel, que tem tudo, tá toda a família dele lá, né? Não tem porquê, tá? Mas é pago não pela lei 8.112, tá? É por uma outra lei específica da magistratura que paga esse benefício, tá? Eu, praticamente, não tenho nada contra os juízes, promotores, né? Eu estou falando da verba. Por que não aumenta o salário do cara? Melhor, tá? Aumenta o salário do cara, né? Resolve esse problema, né? Tá certo? Então é o seguinte, hoje é pago, né? É claro que essa situação já está no Supremo Tribunal Federal e eu acredito que brevemente aí esse assunto será aí resolvido de forma definitiva, né? Bacana, né? É o jeitinho, né? Vamos lá. Seção 2, né? Então, a seção 1, falamos do quê? Dos adicionais, né? Das indenizações. Agora, a gente vai falar o quê? Do gratificações e adicionais. Quais são as vantagens? Já expliquei para vocês. IGA, tá? Indenizações, nós já matamos tudo, né? Ajuda de custo, né? Ajuda de custo, transporte, auxílio moradia e tem mais uma, vamos lá, ajuda de custo, tá? Ajuda de custo, transporte, moradia, ixi, nossa senhora, faltou uma, né? Vamos pegar aqui rapidão aqui, que não posso deixar batido, né? Olha, opa, ó, diárias, né? Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio, né? Olha aí. Assim que você fica competitivo, cara, tá? Tá aqui, tá? Agora a gente vai estudar o quê? As gratificações e os adicionais. Ele podia ter colocado, né, gente? Separado, né? Para ficar bem bonitinho, mas ele colocou na seção 2 aqui. Isso aqui é seção 1, isso aqui é na seção 2. Olha aí a estrutura da técnica legislativa, né? Se apresentando, né? Vamos lá. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações, tá? E adicionais, né? Então, retribuições, gratificações e adicionais. Vamos lá. 1, tá? Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Tá aí. O que é isso? É a comissão paga, né? Para a função de direção. Aí é a função paga, né? Isso aqui é o pagamento de função, tá? Isso aqui é retribuição. Isso aqui é para fazer jus o quê? O pagamento, ó, de função gratificada. E para fazer jus a comissão do cargo em comissão. Tá aí. Bingo, tá aí. Pronto, né? Gratificação natalina. Aí que é uma gratificação. Então, a retribuição é o nome que se paga à comissão por você estar ocupando função de confiança ou cargo em comissão. Adicional pelo exercício de atividades. Adicional para atividades insalubres, perigosas ou penosas, né? É o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. A gente vai estudar esses caras em detalhes nessa aula, inclusive, né? Adicional por prestação de serviço extraordinário.
Aqui são as famosas horas extras, né? Aí, ó. Ó. Bom, né? Muita gente gosta de receber, né? Adicional noturno. Né? Outro adicional. Adicional de férias. Né? Esse adicional de férias é o famoso 1/3 de férias, né? Você recebe. Se tem um adicional de férias, né? Tem uma gratificação natalina, né? Que está lá em cima já, vimos, né? Outros relativos ao local e à natureza do trabalho, que eu ali vai especificar. E a gratificação por encargo de concurso ou concurso, né? Ou seja, o servidor público pode aí, né, ser instrutor, por que não, né? Ou trabalhar numa banca examinadora, ou ser fiscal, qual que é o problema disso, né? Então essas aqui são as outras vantagens que tem direito ao servidor público, né? E a gente vai explicar cada uma delas, né? O que traz a lei em relação a cada uma desses dispositivos, né? Vamos lá. Primeiro, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e estacionamento. Tá? Cara, o que acontece? Olha só, tá? Eu sou servidor de carreira, certo? Eu sou nomeado por uma função de confiança. Eu sou nomeado para um cargo de comissão. Tá? E aí, professor? Cara, eu vou ter trabalho a mais, eu vou cuidar de gente. Eu vou ser líder, eu vou exercer função de direção, eu vou exercer função de chefia. Ser chefe é difícil. De assessoramento. Então, por isso eu tenho que receber um din-din a mais. É a sua comissão. O Estatuto trata essa comissão como retribuição do trabalho. É essa que você passa a ter. Ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou natureza especial, é devida a retribuição pelo seu exercício. Está aí. Então, essa retribuição é paga pela função e para o cargo em comissão, tá? Provimento de comissão, tá? Cargo de comissão, tá certo? E função de confiança pelo exercício do cargo, mais do que justo, né? Vamos lá. A lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão em que se trata o inciso 2 do artigo 9º. O artigo 9º é o artigo da nomeação, né? A nomeação far-se-á. 2 pontos. Inciso 1, para cargo efetivo. Inciso 2, em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos, né? Então é o seguinte, ou seja, a lei que criar esses cargos, obrigatoriamente já vai criar o quê? Os valores da remuneração, né? Quanto que a pessoa vai receber para estar ocupando esses cargos. Não é o estatuto que vai explicar isso, né? 62A, tá? Esse artigo aqui, eu vou só fazer a leitura, mas ele não é importante para o concurso, né? O que aconteceu? Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você, porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser
outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A Lá Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.